Olá, boa tarde. Estamos novamente aqui com a nossa catequese. Que tenhamos hoje uma linda catequese cheia de aprendizado, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para começarmos bem, vamos então invocar a presença da Santíssima Trindade entre nós, aqui na sua casa, para que o Espírito Santo nos guie, para que o Espírito Santo de Deus leve ao meu coração e ao seu coração a verdade que Deus tem para nós hoje. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui na nossa catequese. E já te convido para ir pegando junto contigo a Bíblia, a Sagrada Escritura, para meditarmos hoje e aprendermos junto de novo nesse nosso caminho de estudo diário, semanal, né? Hoje, precisamente, nós vamos falar sobre um tema muito bom, que nós desejamos constantemente de Deus, mas também polêmico. Então, vamos hoje aprender o que a nossa amada igreja nos diz sobre milagre. E eu te convido aí já a apresentar a Deus, já que nós estamos na presença de Deus, porque somos eu e você, somos mais de duas pessoas, então Jesus está no meio de nós. Então já vamos apresentar o que trazemos no nosso coração. Quais são os milagres que nós desejamos alcançar das mãos bondosas do Pai. Quais são os milagres da nossa casa, da nossa família, que nós queremos alcançar de Deus, alcançar do bom Pai. Quais são os milagres que há muito tempo estamos aguardando o acontecimento deles. Vamos trazer o nosso coração agora e apresentando assim de uma forma tão simples o nosso pensamento para que o Espírito Santo colha e entregue direto ao coração do Pai e que assim que seja reforçado este nosso pedido de que estes milagres cheguem até nós e cheguem logo, porque aí estamos à sua espera. Eu já te convido então a abrir comigo a Sagrada Escritura em João 10. Hoje nós vamos ouvir o que o evangelista João nos diz a respeito de milagres. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 38. Na minha Bíblia da Ave Maria, está na página 1399. Se a sua Bíblia for de uma outra edição, aproximadamente nesta página. Mais ou menos na página 1399. Vamos ouvir o que o evangelista nos diz a respeito de milagre. Ouçamos. Mas, se as faço, e se não quiserdes crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, e eu no Pai. Palavra de salvação. Glória a Deus. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelista está descrevendo uma fala de Jesus e Jesus diz: olha, se não credes em mim, credes nas minhas obras. Credes nas obras que eu faço. E veja que o que eu faço comprova o que eu digo. Então, se não quer acreditar na minha pessoa, no Nazareno que veio, no homem de Nazaré, no pobre, não sou um rei, talvez Jesus quisesse atestar essas coisas. Olha, eu não sou o esperado. Se vocês esperavam um rei, se vocês esperavam um grande homem para ser o Messias, e vocês não acreditam que seja eu, este simples filho de carpinteiro, de uma jovem, então se vocês não acreditam em mim, creem, pois, nas minhas obras, nos milagres que eu faço e que eu realizo. Se olhardes para os milagres que eu estou realizando, verão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Logo, verão que eu sou o Messias. Essa era a mensagem principal de Jesus. Era isso que ele queria dizer aos corações. Se não credes na minha pessoa, credes no que eu faço de extraordinário no meio de vós. Então vamos entender um pouco o que é milagre. Para aí, após isso, começarmos essa petição ao Pai. Pedir mesmo pelos nossos milagres. Milagre, para a igreja,
para a Igreja Católica, Apostólica Romana, para a nossa igreja, milagre em si, ele tem um significado muito especial. Então, se aqui na minha Bíblia da Ave Maria mesmo, no final dela, lá na palavra, na letra M de milagre, existe uma explicação muito simples que eu gostaria de passar para vocês, para que vejam comigo o que Deus foi fazendo ao longo de toda a humanidade, ao longo de todos os tempos, de milagre, para que o seu plano de salvação acontecesse. Para que a partir do momento que Adão e Eva pecou, caiu em pecado, tiveram que se retirar do paraíso, porque o paraíso era a terra tão sonhada por Deus, e ali viveriam eternamente, para sempre, tiveram que ser retirados. Deus os retirou. A partir do momento que Deus os retirou, Deus foi enchendo de milagres a vida do povo, do seu povo, dos seus filhos. E foi enchendo de sinais e de prodígios, para que eles percebessem que Deus ali estava, para que eles se percebessem na presença de Deus e não começassem a adorar outros ídolos, por exemplo, que tantos povos do Antigo Testamento fizeram e do Novo Testamento fizeram também. Então vamos ouvir a explicação que vem junto com a Bíblia da Ave Maria. Ouçamos. No Antigo Testamento, a palavra milagre é usada no sentido de uma coisa maravilhosa feita por Deus. E é suscetível de diversos sinônimos, assinalando uma presença mais intensa de Deus no desenvolvimento da história de Israel. Então, no Antigo Testamento, milagre, se formos ler todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que milagre assinalava um relacionamento íntimo de Deus com o seu povo. E ele ia perpassando, como eu já havia dito, ele ia cruzando a história do seu povo com milagres, prodígios e grandes sinais. E os milagres, por exemplo, vamos lembrar de Moisés, de tantos sinais que Moisés deu ao povo, deu ao rei do Egito, ao faraó, para que ele libertasse o povo de Deus, para que ele cresce que aquele Moisés, aquele homem, dizia a verdade, que aquele povo realmente tinha Deus contigo. Então nós temos aí a abertura do mar, temos a água do rio que se transformou em sangue. Isso são grandes milagres. Não existe uma explicação humana para isso. Não é verdade? São milagres que nós não alcançamos e nós não fazemos. Somente Deus, só vem pelas vias de Deus. Por isso são milagres, porque fogem de nós. São realizados pelas mãos do Pai. Eu vou para o nosso intervalo, que você pode conferir as pessoas e as empresas que apoiam o nosso programa Catequese, e eu já retorno. No retorno a gente continua meditando e vamos então fazer a nossa oração de súplica ao Pai, pedindo que o nosso milagre chegue logo, no tempo de Deus, mas se possível, se for da vontade dele, que chegue. Amém? Eu vou para o intervalo e volto. Espero você. Boutique Escândalo. Arquiteta e urbanista Marana Bonini. Lojas Mix, prazer em comprar. Mater Clínica, com doutora Débora Bagatin, uma clínica especializada em consultas ginecológicas e obstétrica, ultrassonografia, pré-natal e acompanhamento para parto. Ótimo atendimento e a certeza de uma saúde garantida. Mater Clínica, 3541-5373. Olá, já estamos de volta no nosso intervalo comercial e no primeiro bloco, nós meditávamos sobre o que é milagre. Sobre a nossa espera do nosso milagre, mas também o que é milagre para como Deus agiu ao longo de toda a história da humanidade, a história do seu povo amado, da sua criação, né? Vamos agora ver então o que é milagre, o que significa milagre para o Novo Testamento. Continuando. No Novo Testamento, a palavra milagre aparece no nosso sentido usual, como nós usamos hoje, como motivo de credibilidade, enquanto manifesta ora o poder de Cristo e nos obriga a crer em sua pessoa, ora
a missão dos evangelizadores da religião. Então, do Segundo Testamento, do Novo Testamento em diante, a palavra milagre, ela foi sendo redesenhada. Se nós lermos todo o Novo Testamento, e aí nós temos Marcos, nós temos Mateus, nós temos João, nós vamos perceber que todos os sinais de milagres feitos e realizados por Jesus, e Ele o fez por dois motivos: por compaixão e amor total por aquelas pessoas quem Ele tocava, e também para mostrar: estou aqui, sou o Messias está entre vós, creiam em mim. Então, se nós começarmos a ler as passagens por onde Jesus passava e todas as coisas extraordinárias e inexplicáveis que Ele fazia, nós começamos a ser obrigados a crer nele. É como se aquelas questões nos obrigassem o nosso coração a se converter de forma franca e fiel ao amor de Jesus e ao seu senhorio. Se nós lermos todos os 4 evangelhos com as suas particularidades, nós vamos perceber como Jesus amou e como fez coisas grandiosas, extraordinárias e maravilhosas, que nos dão credibilidade, que faz o nosso coração crer sim na sua palavra, crer sim em todos os seus atos, tudo que foi dito nos seus ditos. Nós cremos, porque foram coisas que fogem da nossa capacidade e possibilidade de realizar. Está muito acima do que nós imaginamos que é possível ser feito, está muito acima daquilo que nós imaginamos que possamos nós fazer, realizar. Vamos ver o que São Tomás de Aquino, um grande santo da nossa igreja, diz sobre milagre. Milagre equivale a cheio de admiração. Quer dizer, aquilo que tem uma causa oculta em absoluto e para todos. Esta causa é Deus. Portanto, chamam-se milagres aquelas coisas feitas por Deus fora da ordem de causas conhecidas por nós. O milagre é uma obra difícil, porque excede a natureza. Pela mesma razão, se diz que é insólito, porque acontece fora da ordem costumeira. Isso é milagre. São Tomás de Aquino divide milagre em 3 categorias. A primeira e a mais impressionante é a dos fenômenos que contradizem as regras da natureza. Por exemplo, se o sol voltar atrás ou parar, estes são os milagres maiores. A segunda categoria é a dos fatos admiráveis, produzidos por alguém ou algo que não tem capacidade de realizá-los. Por exemplo, algum santo, até mesmo São Tomás de Aquino, que se tornou santo por tantas e tantas pessoas rogarem pela intercessão dele a Jesus e ao Pai e receberem as suas graças. Ele, como simples homem, não teria capacidade de realizar. Foi Deus quem realizou por intermédio de sua súplica a Jesus. O santo, por exemplo, é um ser humano e não pode fazer isso. Logo, se conclui que interveio a propósito dele uma força superior, capaz de fazer o prodígio. São milagres de segunda grandeza. E por fim, a terceira categoria é a dos fatos que excederam a natureza pelo modo e pela ordem que são produzidos. Por exemplo, um encadeamento de fenômenos que é inexplicável para os homens. E em si, cada elo da corrente é inexplicável, mas a sucessão é tão rara que na prática nunca acontece. Enche de maravilha por tanto que aconteça e tem propósito de falar de milagre, pois interveio uma causa sobrenatural que fez funcionar a natureza com um modo e com uma ordem que maravilha os homens. É a categoria ínfima dos milagres, é a menor delas. E agora, eu quero convidar você, sabendo que a igreja ensina sobre milagres, sabendo que Jesus foi o grande sinal de todos os tempos, que ele realizou tantos e tantos milagres, de pessoas que talvez nem criam, mas que outros vieram e acreditaram, pais, amigos, mães, que acreditaram por aqueles que ficaram, e Jesus realizou. Então, que nós possamos assegurar no nosso coração que milagre precisa acontecer quando Deus
permite, quando nós suplicamos com uma fé incessante e desmedida, e sem medida, uma fé grande, e quando é para o nosso bem. E não é a toda hora, e não é de qualquer forma. Estarmos vivos é um grande milagre. Nós começamos a usar essa palavra de forma rotineira. Estarmos vivos, o milagre, a vida é um milagre. Mas que não vendamos a nossa fé para pessoas que querem nos comprar, nos garantindo que nós vamos alcançar os nossos milagres ali na esquina. Que nossa fé seja arraizada em Jesus Cristo. Toda a sua vida, em toda a sua caminhada, em toda a sua oração, na sua igreja que Ele deixou para nós. Eu quero te convidar agora para entregar nas mãos de Deus as suas súplicas de milagres, independente de quais são, de quais sejam, independente do tamanho, independente das dificuldades de alcançá-lo. Pai, nós te entregamos agora todos os milagres que nós almejamos e precisamos. E queremos te dizer, Pai, e te clamar que, se for da tua vontade, que se realizem logo. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos acreditar. E se nossa fé estiver abalada, Senhor, que possamos retornar aos evangelhos e ver como Jesus, se não acreditamos mais na pessoa de Jesus, mas que possamos acreditar nas suas obras e ver, através dos seus feitos, que Ele é realmente o verdadeiro, o grande, o excelso, o grande Salvador, o nosso Salvador amado. Reforça em nós, Senhor, reforça em nós a fé, em nosso coração a fé, para alcançarmos os milagres que almejamos, que precisamos e que buscamos tanto. Que nossa fé não desfaleça ao passo que os nossos milagres, as nossas buscas não aconteçam. Que a nossa fé seja enraizada nos grandes prodígios e milagres que Jesus realizou. Que acreditamos, que possamos crer verdadeiramente que Jesus é o Messias, o nosso Salvador amado. E que, se tudo que pedirmos for de tua vontade, Senhor, que assim seja. E se não for de tua vontade, desvia-nos, Senhor. Leva-nos pelo teu caminho. Leva-nos, Senhor, pelas tuas veredas. Leva-nos, Senhor, aos teus átrios. Desvia-nos, Senhor, de tudo aquilo que trará perdição para a nossa alma. Desvia-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos levará para longe de ti. Assim seja. Amém.